Novamente aqui estudando com vocês as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos, agora nós vamos estudar especificamente a hipótese do inciso 3º do artigo 15 da Carta Magna, né? Antes, porém, eu queria só terminar a questão da incapacidade civil absoluta para falar do Estatuto do Deficiente. O artigo 15, inciso 2, como nós vimos na aula anterior, ele não proíbe o relativamente incapaz de ser candidato e de ser eleitor. E o Estatuto do Deficiente, corretamente, vem incluir ao máximo, maximizar a função do deficiente físico sem discriminações no contexto da nossa sociedade. No entanto, o deficiente físico não há problema nenhum. A questão que se coloca, ao meu ver, eu digo assim, problema para votar e ser votado, né? Aliás, deve-se valorizar, inclusive, a eleição de deficientes físicos para que eles representem mais corretamente os interesses dos deficientes e de todos nós da sociedade, fazendo a própria inclusão social. No entanto, em relação ao deficiente mental, há que se ponderar que, ao meu ver, embora ele não esteja numa hipótese de ser absolutamente incapaz, ele é relativamente incapaz, porque o Estatuto do Deficiente assim o incluiu, seja qual for a deficiência mental, né? Mas nós temos que pensar, por exemplo, numa hipótese em que a pessoa sofreu um acidente de carro, bateu a cabeça, está praticamente inválida, não lembra o dia do seu aniversário, nome de familiares, e essa pessoa, pelo Estatuto do Deficiente, pode votar e ser votado. Ora, isso não me parece razoável e proporcional, porque, principalmente na hipótese, vamos dizer, de ser eleito, porque ele pode ser manipulado por terceiros. E lembre-se, né, o voto é personalíssimo, quer dizer, para votar não se pode passar uma procuração. A pessoa, quando vai votar, ela pode ser auxiliada, e nós temos resoluções do TSE que tratam sobre isso, auxiliada por parentes ou alguém no momento da votação, né? Nós temos aqui uma resolução específica sobre isso, que é a resolução do TSE 21008 de 2002, que dispõe sobre o voto dos eleitores portadores de deficiência, né? E nós temos, portanto, a possibilidade, inclusive, sobre esse tema, de, vamos dizer assim, da pessoa ser auxiliada, como eu estou dizendo, por alguém da família. E temos ainda a possibilidade disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral do deficiente que está acamado, um pai, uma mãe, um parente nosso que esteja em coma praticamente, que haja uma isenção permanente, né, se aquela doença perdurar muito no tempo. Para que o familiar não tenha que, a cada eleição, juntar um atestado médico e justificar no prazo de 60 dias. Lembrando que as justificativas são sempre no prazo de 60 dias. O prazo de 30 dias é para quem retorna do exterior, e 60 dias de cada turno é para quem está no Brasil. Então, cuidado com isso, não confundir. 30 dias quem retorna do exterior e 60 dias de cada turno quem está no Brasil. Então, uma pessoa que está realmente numa situação de deficiente mental, sem saber nem falar o seu nome, lembrar dos seus parentes, ela não pode ser eleita, obviamente. E para isso, no caso, é necessário uma interdição, né? É necessário que algum parente promova um processo de interdição e o juiz da interdição possa especificar isso na parte dispositiva de sua sentença. E é fácil fundamentar essa questão não com a suspensão dos direitos políticos ou a perda, né? No caso seria aqui suspensão, mas na ausência, por exemplo, da condição de elegibilidade que se refere ao pleno exercício dos direitos políticos. O pleno exercício dos direitos políticos pressupõe a liberdade de votar, que essa liberdade é uma liberdade sacrossanta, vamos dizer assim, uma liberdade essencial, a liberdade do voto, né? Ela tem a ver com o sigilo do voto, que é uma garantia desde o Código
primeiro Código Eleitoral de 1932 e que se repetiu em diversas cartas constitucionais. Pois bem, então era essa a consideração, primeiramente, que eu gostaria de fazer em relação ao artigo 15, inciso 2. Agora vamos falar de um artigo muito importante para a prova, que é o inciso 3º do artigo 15, que fala na condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Ora, primeiramente é o seguinte, pense numa pessoa que está condenada e a sentença transitou em julgado. Se essa sentença transitou em julgado, ela não pode votar e ser votada durante o prazo de cumprimento efetivo da pena. Porque é muito importante a gente fazer essa conceituação. A perda dos direitos políticos e a suspensão dos direitos políticos. A suspensão é a privação temporária, o nome já está dizendo, temporária, da capacidade eleitoral ativa e da capacidade eleitoral passiva. Portanto, aquele réu, aquele apenado que cumpre pena no presídio, ele vai cumprir uma pena de 10 anos, por exemplo, e enquanto ele estiver cumprindo a pena, ele não vota, nem é votado. Ele não tem o ius sufragi, nem o ius honorum, a capacidade ativa e a capacidade passiva. Já a perda dos direitos políticos seria a privação sem prazo para terminar, que é a hipótese, terminar, que eu digo, da capacidade eleitoral ativa e passiva. É a hipótese específica do artigo 15, inciso 1, que nós vimos em outras aulas que comentamos a perda e suspensão dos direitos políticos. Ou seja, o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Se o brasileiro naturalizado teve a sua naturalização cancelada, por exemplo, ele poderá readquirir essa naturalização no prazo de 2 anos, através de uma ação revisional, que é muito parecida com a ação rescisória, mas que está prevista lá na Lei 818 de 49. Mas passado aqueles 2 anos, só lhe resta uma anistia do presidente da República, por exemplo, porque ele não poderá mais retornar ao Brasil e tirar o título e votar e ser eleito, porque é uma hipótese definitiva. A perda, dizia Pontes de Miranda, é uma morte cívica. Hoje não é mais correto se referir a mortes cívicas. Então eu prefiro a visão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que se refere corretamente à privação sem prazo das capacidades eleitorais ativa e passiva. E essa é a conceituação de perda. Anote, por favor, no seu caderno. É a privação sem prazo para terminar das capacidades eleitorais ativa e passiva, sem prazo para terminar. Não se trata de uma privação definitiva, porque é possível uma anistia. Agora, a suspensão não. A suspensão, o nome já intui a nós, né? A todos nós. A suspensão é a privação temporária. Fulano, você está suspenso temporariamente. Não há aqui algo definitivo, né? Então, a condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos. Ora, os efeitos estão referidos aqui na súmula 9, no verbete sumular número 9, que nos dá uma dica aqui até onde, mais ou menos, podemos fazer essa interpretação, né? Referente aqui à questão da súmula 9. Bem, o enunciado sumular número 9 diz assim: a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena. Então, se o juiz da VEP extinguiu a pena, cessou. Agora, independe de reabilitação ou de prova de reparação dos danos. Quer dizer, a reabilitação, que é um procedimento do Código de Processo Penal, do Código Penal, não é necessário, e também não é necessária a reparação dos danos. Portanto, nós estamos aqui comentando especificamente o artigo 15, inciso 3, e vamos em frente, vamos em outros comentários aqui nas nossas aulas, tá certo? Anote, por favor, o verbete sumular número 9,
faça remissão ao artigo 15.3 da Constituição, no artigo 15.3 ao verbete número 9 da súmula do Tribunal Superior Eleitoral.